Fala gestor e gestora, seja bem-vindo a mais um Racicast, o nosso podcast muito especial onde sempre visualizamos estudo de casos de empresários com uma visão Cristo empreendedora e sempre com um convidado muito especial e hoje com uma convidada aqui, Fábio Guimarães. Seja bem-vindo ao nosso podcast, muito obrigado por ter aceitado o convite, eu acho que vai ser um bate-papo muito legal sobre vendas, sobre vida, sobre empreendedorismo, sobre mãe, sobre tudo. Seja bem-vinda. Obrigada, Raciel, pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você que está aí nos assistindo agora, obrigada, uma honra. Sempre tive vontade de participar de um podcast, vamos lá, gostei pra caramba, vai ser bem legal. Vai sim, vamos contar um pouquinho dessa trajetória, né? Já teve outras empresas, hoje está nesse mundo digital aí, né? Famosa pelo aquele bordão, bora FIA. Vamos ver se ela vai fazer o meu Pix cantar aqui hoje, mas tamo junto. Bora, isso aí. E você que está assistindo o nosso podcast, né? Só lembrando, estamos na Tujo Lab, a nossa casa colaborativa, onde você também pode gravar seu curso, sua live, né? Fazer um trabalho todo audiovisual aqui conosco, só entrar em contato. E toda quinta-feira sai um novo episódio, então ative as notificações tanto no YouTube quanto no Spotify para que você não perca nada. Então, bora lá para o nosso episódio? Bora, vamos lá. Bora, Fê. Fábio, conta um pouquinho dessa história, né? Hoje estamos lá no Instagram, trabalhando com treinamentos online, né? Mas eu sei que não começou com isso. Não. Teve uma jornada aí bem grande aí por trás. Mas conta um pouquinho, então, do porquê, como começou e como é que estamos hoje. É isso aí. Para quem não me conhece, eu sou Fábio Guimarães. Trabalho, empreendo aí há 15 anos mais ou menos, né? É o meu tempo de casada. Eu tô casada há 15 para 16 anos. Começou junto, Helena? Desde que eu me casei e me tornei empreendedora. E eu sempre digo assim que o empreender na vida de uma pessoa começa por uma grande necessidade ou por uma grande paixão, né? Isso aí é bordão de para-choque de caminhão, né? Mas é muito real isso. E na maioria das vezes, eu acho que empreender, ele nasce da necessidade mesmo. Exato. Né? Então, a pessoa, ela faz alguma coisa legal, ela gosta de algo, tem uma grande paixão por algo, quando ela vê, ela tá fazendo dinheiro com aquilo ali. Uhum. E porque precisa, né? Então, precisa... Tem conta para pagar. Tem conta para pagar, tem boleto ali na porta e não tem plano B. Uhum. Ou você faz, né? Então, comecei a empreender logo que eu me casei, com 19 anos. Tenho 34 anos, tenho 2 filhas, casada com o Jeff... sou natural de Curitiba, vim morar em Itajaí. Não sou daqui, eu sou natural de Curitiba, vim morar pra cá, então, em 2007, né, quando eu me casei. E quando eu morava com os meus pais, era tudo muito assim, o Danoninho brotava na geladeira, com 19 anos ainda tomava Danoninho, ainda achava que a fruta, assim, ela brotava lá na fruteira. Fazia faculdade, aquela vida tranquila que o pai e a mãe me proporcionava, né? A gente sempre trabalhou, sempre empreendi com os meus pais e tal, mas era uma vida sossegada. E aí, quando eu me casei, a realidade veio, uma realidade normal, né? De todo mundo, você tem que correr atrás. E aí, eu lembro bem que na primeira semana de casado, eu olhei pra geladeira e falei, não tem nada, né? Tipo... Como é que enche isso aqui? Daí, ali caiu a minha ficha, parece meio besta, né? Mas daí caiu a minha ficha, tipo... Opa, eu acho que é eu que tenho que ir atrás, né? Ele que tem que ir atrás, tipo, cadê o dinheiro, né? Cadê a grana? E ali, logo que a gente casou, na primeira semana de casamento, já quebramos. Ele descobriu, né, que ele tinha uns negócios com uns colegas de São Paulo e os colegas tinham quebrado, enfim. E ali já começou uma dificuldade financeira bem séria, bem significativa, assim. E daí ali nasceu o empreender dentro de mim, do tipo, a gente estava em São Paulo. E eu pensei assim, eu tenho uma graninha, eu devia ter uns R$1.000 na época, e acho que eu sempre gostei de semi-joia, umas coisas assim, vou passar na 25 de março, vou comprar umas coisas e vou levar pra vender. Uhum. E ali começou, dali não parou mais, e pra mim, assim, eu sempre pensei assim, se eu for vender algo, aquele dinheiro vai ser pra mim, né? Por mais que eu tire ali o valor pra poder pagar algo, que eu tô, né, repondo caixa e tal, mas vamos pensar assim que é 100% meu? Eu tinha uma visão assim, é tudo meu. Se eu for para trabalhar para alguém, eu vou, dedicar todo o meu esforço que eu já dedicaria para mim, eu vou ter que dedicar para uma outra pessoa, para as vontades dela, para o sonho dela e ainda ter que fazer o horário dela. Uhum. Então, eu até tenho a minha carteira de trabalho, mas ela é só um documento. Porque Nunca foi assinada? Nunca foi assinada. Então, desde quando eu me conheço por gente adulta, eu nunca foi opção para mim trabalhar para alguém. Uhum.
E aí me casei, enfim, comecei ali a empreender, deu certo, foi indo, foi vendendo, e eu fui me empolgando com aquilo, a gente conseguiu viver, né? Conseguiu, assim, nos dar uma base para tentar resolver problemas maiores, enfim. E 1 ano e meio depois que eu tava casada, engravidei da minha primeira filha. Foi bem no comecinho já. Foi bem no começo, E aí a minha filha, eu tava grávida dela e a gente tava ainda numa situação bem complicada, assim, enfim, bem difícil. E eu queria muito, como toda mãe, né? A gente quer fazer chá de bebê, quer fazer enxoval, né? Quer fazer tudo. E não tinha grana, não tinha mesmo. Eu lembro que eu tava com 7 meses de gestação e não tinha uma roupa pra ela. Não tinha uma meinha, não tinha nada. Era uma situação bem difícil mesmo. E aí, um dia, a gente sempre teve Deus, assim, como base de tudo, né? E um dia, eu e ele oramos juntos e eu tava, um barrigão, assim, imenso. E eu chorei muito naquele dia, porque realmente não tinha nada pra ela. E a gente numa situação, assim, bem filha da mãe, sabe? Ai, perdão da expressão, assim, mas difícil mesmo. Não tinha aonde vir dinheiro, mesmo que a gente tinha coisa pra vender, não era uma era digital como é hoje, que é tudo muito mais simples, muito mais fácil. Ainda era a época do Orkut, então a gente até compartilhava algumas coisas e sempre trouxe eu sempre me baseei em rede social, mas não era como é hoje. Era muito diferente. Há 15 anos atrás era completamente diferente. E aí naquele dia eu chorei muito assim, me ajoelhei, orei a Deus e falei assim, Senhor, tá nas tuas mãos. O Senhor que me trouxe essa filha, foi o Senhor que me presenteou com ela e eu tenho certeza que o Senhor não vai fazer nós perecer. Né? O Senhor vai tomar um caminho, de alguma forma. E a gente chorou e tal, e naquele dia a gente foi pra igreja. E depois da igreja a gente foi na casa de uns irmãos, e lá teve uma oração, assim, e me profetizaram naquele dia, né? Tinha muita gente naquele pós-culto, assim, e profetizaram pra mim naquele dia que o Senhor moveria céus e terra, mas que o fruto do meu ventre não passaria, assim, por restrições, né? Pregou pra mim prosperidade pra minha filha e tal. E falou assim, ó, moverei céus e terra, e do outro lado do mundo virá a tua providência. E eu criei naquilo de alma, eu sempre criei muito, falei, glória a Deus, criei naquilo, fui embora pra casa. E ali naquela semana tudo se movimentou, e eu queria fazer chá de bebê dela, e queria dar lembrancinha. Queria dar uma lembrancinha. E daí eu via na internet um monte de lembrancinha bonitinha e tal. E não tinha grana. Como é que eu ia gastar, sei lá, na época era muito dinheiro, sei lá, R$100 era muito dinheiro na época, né? Como é que eu ia gastar R$100 com lembrancinha? Não tinha como. Aí vendo umas coisas, eu falei, quer saber? Eu vou fazer. Porque eu sempre fui de fazer as coisas, assim, né? Minha mãe sempre me criou fazendo artesanato e tal. E aí eu falei assim, ó, vou fazer. Da oportunidade veio a... naquela época eu já costurava, já tinha curso de modelagem, tinha máquina em casa e tal. Falei, eu vou fazer lembrancinha e na época fui atrás no Mercado Livre de umas latinhas de... Você já deve ter filho, já deve ter visto umas latinhas de metal com umas balinhas dentro, adesivinho em cima. 15 anos atrás, isso era o auge. Isso era coisa das de lembrancinhas. Rico. Hoje as crianças pegam ali e já jogam tudo no chão em festa, né? Mas na época era assim, o que tinha de melhor em lembrancinha. Tanto que hoje em dia tu acha essas latinhas em qualquer... Sim, qualquer casa de embalagem, coisa do tipo. embalagem. Na época não, na época você tinha que comprar de 100 unidades, comprava só no Mercado Livre, às vezes da China, tipo, era bem difícil. Aí juntei um dinheirinho ali, meu pai e minha mãe me ajudaram e tal, comprei as latinhas. Aprendi a mexer com CorelDRAW ali, meio que na marra. Mandei imprimir numa gráfica e fiz as latinhas pro chá de bebê dela. E dali surgiram encomendas. Entendi. E eu postei essa latinha dela no Orkut. Falido Orkut. Falido Orkut e abençoado Orkut. E para cumprimento da promessa que Deus tinha feito, no dia que eu postei, uma moça... hoje eu não me recordo exatamente o país, mas assim, como... era da Europa, assim, era um país bem distante. Ela entrou em contato comigo ali no bate-papo e tal. Eu gostei, queria saber quanto que custa 100 peças e tal. E ela fez encomenda. Tipo, a gente mal conversou na época, era MSN ainda, né? Não tinha WhatsApp. Aí eu dei o meu MSN pra ela entrou em contato comigo e tal. Ela fechou naquele mesmo dia. Ela depositou, tipo, um dinheiro que na época seria uns R$300, assim, em lembrancinha. Era muito dinheiro. Eu falei, caramba. E ali foi a primeira graninha que eu consegui fazer através desse empreender ali real, né? Tipo, através do digital. Porque até então eu empreendia vendendo no comprando porta a e porta, vendendo. mas no digital foi aquele meu primeiro contato. Eu falei, caramba, esse negócio de rede social dá certo. Na época acho que a gente nem falava rede social. Sim, sim. Era Orkut, né? Caramba, esse negócio de Orkut dá bom.
Aí eu falei, quer saber? Vou começar a postar sempre. Então, tudo que eu tava fazendo, eu tava postando. Tinha aqueles albinhos, né? Uhum. E foi muito legal, assim, ó. E ali desse dinheirinho, eu consegui comprar coisa pra Ana Júlia. Tem a minha outra, que é a Antonella, já tava confundindo. Aí consegui comprar umas coisas pra ela e as coisas deslancharam. Daí ali surgiu essa encomenda dessa mulher. Até hoje nem sei de onde é que apareceu, né? Foi Deus. E aí, daí teve a festinha da minha filha, daí vendi ali já peguei outras encomendas e foi indo. E ali surgiu uma nova profissão minha, que era fazer lembrancinha e convite de festa. Perfeito. E ali deslanchou. E foi legal porque, como eu tava grávida, eu não queria ter que deixar minha filha numa creche o dia inteiro. E aí conseguia fazer trabalhar. em casa com ela Conseguia fazer de casa. Eu falei assim, que legal, isso aqui vai dar... Posso até levar ela pra escolinha, como ela foi, mas ela ficava meio período comigo, meio período, 3, 4 horinhas na escola, e eu conseguia me virar, e era muito legal. E ali nasceu uma profissão, e eu fiquei nessa profissão por uns 6, 7 anos, que era... fazer lembranças e convites para festa de aniversário e logo em seguida fazer decoração de festa. E fiquei por muito tempo com a decoração de festa. E foi aí que eu consegui fazer, assim, ficar um pouco mais conhecida aqui na cidade, consegui fazer uma rede, assim, de clientes, né? E essas clientes que me acompanharam desde lá da época da lembrancinha, tem gente que tá no meu curso hoje. Que tudo legal. que eu fiz nesse decorrer tá acompanhando essa trajetória. Anos, por isso que é legal tu fidelizar cliente, Sim, né? muito tu sempre importante. entregar um bom trabalho, porque independente... O marketing fala, né? Hoje em dia, a pessoa, ela compra primeiro você. Depois ela vai comprar o teu produto. E isso é muito real, porque as minhas clientes lá de trás, que um dia compraram lembrancinha comigo, elas vieram comprando tudo que eu ofereci. Porque elas me compraram, provavelmente, por primeiro. Já estava comprada, né? O que tu lançasse, elas iam vir junto. O que lançasse, iria. E aí, daí lá fiz decoração de festa, e fiquei muitos anos. Daí lá eu percebi uma necessidade, já na área do marketing, assim, né? Uma necessidade de ver, de divulgação mesmo, né? Do pessoal de festa infantil da época. E não tinha divulgação na cidade. Daí eu lembro que um dia eu atendi uma cliente e ela falou bem assim... menina, eu fui casar, há uns 2 anos atrás eu fui me casar, agora eu tô com filho e tal, mas eu fui me casar e foi tão fácil achar fornecedor. Eu tinha uma revista de festa. Exato. E aí, né? Pra noivos, pra casados. Noivos, tinha uma revista de festa pra noivos e eu peguei todos os fornecedores dessa revista. Não tem isso pra criança, né? A hora que ela falou isso, eu lembro da cena, assim, ó. Eu não lembro da cara dela, mas eu lembro o meu cérebro, assim, ó. Eu desconectei dela na hora. Eu viajei para o mundo de Nárnia. E eu já me imaginei com uma revista. Eu falei, cara, é isso. Tem que ter uma revista de festa, um marketing. E ali, rápido, coisa de 1 mês, a gente tava com a revista na mão. Entendi. E como eu tinha muito contato, pessoal de festa, já fui atrás de todo mundo. Falei, vou patrocina lançar... aqui, patrocina ali e tal. Vou lançar daí chamou Guia Festa Infantil. Eu vou lançar um guia de festa, uma revistinha pequenininha pra mãe carregar dentro da bolsa. E ali vai ter todos os melhores fornecedores de festa da nossa região, de festa Docinho, infantil. salgadinho, bolo, tudo. Decoração, tudo. E eu vou distribuir essas revistinhas de graça em pontos comerciais da cidade. Era uma publicidade. Claro. Né? Então, o marketing sempre, assim, em volta de mim, de alguma forma, né? Hoje eu olho pra trás e falo assim, caramba, sempre foi, né? Sempre foi. E foi muito massa que o Guia Festa Infantil durou uns 3, 4 anos, mais ou menos. E ele crescia cada vez mais, assim. Então, eu comecei com uns 30, 40 fornecedores. Quando a gente finalizou o trabalho ali, que daí eu já não... Eu finalizei porque eu não tava afim mesmo. E ele tava todo vapor, mas finalizou com uns 200 patrocinadores. Nossa. Ali. E a gente cobrava baratinho na época, realmente era só mais pra ajudar a divulgar, sabe? E todo mundo gostava, porque daí chegava, deixava em salão de beleza, fazia distribuição em porta de escola, era muito massa. Só que chegou uma época, Raciel, que a gente cansou da festa. Cansou absolutamente, cansamos da festa. Quem trabalha com festa infantil, assim, são verdadeiros guerreiros. Porque contraturno, né? É final de semana, é de noite. Não tem vida. Você não tem vida. Eu lembro que quando eu falei assim, chega, foi um final de semana que nós tínhamos 15 festas. Nossa! 15 festas infantis, de padrões, assim, de 100 convidados para decoração. E daí não é só ir lá decorar, é organizar isso tudo no bastidor e montar e desmontar. Desmontar tudo, né? E aí você desmonta na madrugada, porque as festas, mesmo sendo festas de criança, vão terminar 10, 11, meia-noite. E aí você tem que desmontar tudo aquilo ali. Aí não tinha. Daí quando chegava segunda-feira, já tinha que começar atendimento de clientes agendados e tal. Então você virava. Sim. Quando a gente parou pra ver, já eram uns 5 a 7 anos, não lembro exatamente, mas 7 anos provavelmente, em que a gente não tinha final de semana.
A gente nunca tinha parado pra descansar. E daí eu falei pro Jeff, falei assim, ó, cansei. Não quero mais, não quero. E eu acho isso legal, sabe? Eu acho que a gente tem que ser sincero com a gente mesmo. Exato. Eu acho que o empreender, ele dá muito bom quando você consegue aliar... consegue esse equilíbrio que a gente nunca consegue, mas você tenta conseguir, sabe? Do tipo, eu gosto muito do que eu faço, me faz bem, me traz dinheiro e eu consigo ter paz. Eu acho que isso é algo, assim, é bem interessante, assim, é bom analisar isso, sabe? E aí chegou o momento que eu falei, cansei. Não só eu cansei, e o Jeff também, porque ele, perdão da expressão, mas ele odiava aquilo lá. Ele enchia o balão na raiva, tá? Sério. Eu imagino. Né? Meu Deus, na época a gente não tinha tanto esse costume de gravar, mas eu tenho tanta foto da época, cara, ele ia muito, assim, puto mesmo pras festas, que ele odiava, que aquilo ali não era a profissão dele. Mas não tinha outra coisa, né? Tava trazendo dinheiro, né, então? Tava trazendo dinheiro, bora, filho, vamos lá, vamos ganhar dinheiro. E daí ali, Deus tomou os caminhos, as coisas aconteceram e eu falei pra ele assim, ó, nós falamos, né, vamos abrir uma loja. Uhum. Vamos abrir uma loja, fomos pra uma loja, abrimos uma loja na Stefano, uma loja de biju. Na época, era um boom de lojas de biju de R$10, não sei se tu lembra de uma época dessa. E isso foi em 2012, mais ou menos. E aí teve um boom de loja de bijuteria. E a gente bem louco, assim, ó, foi dezembro de 2011, acho. Vamos parar com a festa? Vamos. Só esperamos entregar as festas de dezembro e começamos a todo vapor com o projeto da loja. Uhum. E a loja inaugurou em março do outro ano, de 2012. 2012 ou 2013, enfim. E aí, inauguramos a loja, mas a gente inaugurou alavancado, que fala, né? Quem não sabe o que devendo é para todo mundo? Devendo para 2 pessoas, para Deus e o mundo. Devendo tudo que vocês imaginar. Todas as linhas de crédito, todos os cheques soltados. Os cartão todos no limite? Não, cartão, nessas alturas nem tinha mais cartão. Não, era alavancado ao extremo, assim, ó, devendo tudo. E isso é B.O. Quando você começa um negócio devendo e pensando assim, ó, tudo que eu trouxer dali vai precisar me abastecer e pagar o negócio, pode acreditar, vai dar merda. Vai dar merda. E aí, gente, olha, foi uma correria. Mas a loja inaugurou linda. Nós fomos para São Paulo, conseguimos fornecedores. Fornecedor que eu comprava brinco top de 80 centavos e revendia R$10. Uhum. E a loja, ela foi um sucesso durante 2 anos. Que legal. Só que durante esse período ali, a gente não teve administração. Uhum. Então, da mesma forma que entrava, saía... Saía e não tinha capital de giro. A gente começou pobre mesmo, sabe? Começou pobre ali e não tinha. E no meio desse caminho ali, sei lá, eu acho que por também não ver tanto resultado na loja, a gente vendia, mas não via. Sabe aquela cor do dinheiro? Você fala assim, não, tô vendo a cor do dinheiro. Não via a cor do dinheiro. Acabei indo fazer unha. Entendi. Nossa, agora mudou completamente, então, né? Aí tinha a loja na Stefano, uma loja linda, bem grande, assim, era sucesso. Mas eu sentia a falta de ter dinheiro pra mim. Aí sempre inquieta, eu sempre fui inquieta. Inquieta. Uma inquietude sempre me tomou, assim. Hoje eu já não sinto mais, assim, inquietude. Há uns anos que eu já não tenho mais. Mas antes eu era muito inquieta, porque eu não tinha achado ainda o meu lugar. Uhum. Eu não tinha achado ainda aquilo que eu nasci pra fazer, sabe? Certo. Então eu tava na procura. Então nós tínhamos a loja funcionando, tudo certinho, não sobrava dinheiro e tal. E eu tinha aquela necessidade de ter uma grana pra mim. Aí um dia, eu pensei assim, ó, preciso colocar unha, do nada. Preciso colocar unha. Queria ter a unha grande. Sempre tive unha curtinha, queria ter a unha grande. Comecei a ver vídeo no YouTube e pensei assim, ó, vou comprar os materiais e vou botar unha em mim. Botei a unha, na época já tinha Facebook. Aí já usava o Facebook pra loja, a loja já era um sucesso no Facebook, era bem legal e tal. E comecei a postar que eu tava fazendo as minhas unhas. E aí as pessoas vieram atrás também. Aí fui atrás de fazer um curso de unha de fibra. Fui a primeira Itajaí a atender com unha de fibra. Unha de fibra de vidro, que hoje cada esquina tem uma... Tá uma febre, né? Uma febre, né? E na época era só eu. Eu e umas 3 em Balneário. E aí fiz o curso e foi explosão, tudo por causa da rede social. Sim. Por causa do Facebook. Postei lá. As clientes que eram da loja, aí atrás da loja tinha uma portinha, assim, atrás do meu caixa, e tinha um espação atrás da loja. Reformei lá atrás, fiz um espaço de nail designer ali, comecei a atender e atendi ali por 1 ano. Legal. Então, as clientes que eram da loja já era público, né? Já ia comprar bijuteria, já saía com a unha feita. Já tinha uma placa ali, já marcava a unha, já fazia elas marcar. Vamos marcar tua unha, não sei o quê. E era bem legal. E rapidão,
já estava ali com uma carteira de clientes bem legal, faturando bacana. E aí deu uma alavancada, foi uma alavancada assim positivamente, né? Na questão de faturamento, foi muito legal. Só que ali também houve um problema. Porque eu descobri que eu não gostava de fazer aquilo ali. Porque eu entrava ali 7 horas da manhã e saía 11 horas da noite. Tava vendendo seu tempo, né? Eu tava vendendo meu tempo em troca de dinheiro. Todos nós vendemos o nosso tempo em troca de dinheiro. Só que uns faturou muito mais, outros muito pouco, né? E na época, sabe quando tu sente dentro de você que você fala assim, ó, eu sou mais do que isso? Eu não nasci pra ficar aqui atrás dessa cadeira. Me desculpa, mas não vai dar. E aí, chegou um final de ano, e final de ano, pra quem trabalha em salão, é o ó, assim, parece que o mundo vai acabar e as mulheres vão ficar tudo espingolada, né? Assim, com os cabelos tudo ouriçado, com as unhas feias e tal. Não sei o que dá na cabeça da mulherada, que ela tem que fazer a unha pro Natal, pro Ano Novo, uma loucura. E aí, eu trabalhei ali de domingo a domingo, das 7 às 11, igual um zumbi, não tinha tempo pra minha filha. Isso sempre foi prioridade pra mim, poder empreender e maternar ao mesmo tempo. E aí, eu falei assim, ó, quer saber? Cansei. Foi igual com a festa. Entendi. Cansei. Chega. Não quero mais. E aí, passou o Natal, peguei todas as minhas coisas que eu suei pra poder montar aquele espaço lindo. Sim, pra comprar, pra produzir. Vendi tudo. Eu vendi tudo com uma carteira de mais de 60 clientes fixas. Nossa. Aí a clientela começou, Fabi, atendimento, não sei o que. Eu falei, ó, fulana de tal, lá em Balneário. Eu simplesmente abri mão. Aí todo mundo falou assim, meu, você é louca. Eu falei, mas eu não gosto de fazer isso aqui. Eu posso passar perrengue de novo, mas eu vou ser fiel comigo mesma. Eu não gosto de fazer. Eu descobri em 1 ano que eu não gosto de fazer isso aqui. Eu não vou fazer. Ponto, acabou. Que não legal, importa hein? se eu tava ganhando, sei lá, quantos mil por mês. Eu não quero. Olha que bacana sobre isso, porque muita gente, quando tá num momento de dificuldade, né, e percebe que tá num momento ruim, demora pra tomar essa atitude. Porque acha que eu tenho que achar a porta primeiro, né, pra depois eu largar a mão do que tá no passado. Não. Mas a gente não consegue encher um lugar se ele já está cheio. Então, você teve que se livrar daquilo para ir buscar o novo, né? Então... Talvez tem gente que consiga, né? Ir conciliando 2 coisas. Daí Mas é muito mais difícil. É muito mais difícil. Estrategicamente é bonito. Porque daí a pessoa fala, não, você se mantém num negócio, daí até quando o outro estiver dando dinheiro... Não, gente, mas na prática não é bem assim, né? Então, eu fui fiel ao que eu acreditava. Não gosto de fazer isso aqui e parei. Mas bem naquela época ali, o Jeff também já estava direcionando os negócios dele, né? Apareceu uma oportunidade dele ter loja. E ali ele foi empreender com o irmão dele. Tiveram uma loja de uma rede. Aí já era rede, né? Cresceram bem rápido. Tiveram uma rede de lojas de imóveis. E coisa de... Ali a loja também já estava falindo. A gente acabou meio que depenando a loja de biju para poder abrir a outra dele, né? E ali eu já tava cansada, sabe assim, eu tava cansada, eu tava esgotada, não tinha achado o meu lugar ainda. E eu falei, quer saber, acho que agora é a hora dele. Porque até então, basicamente, eram os meus empreender, né? Entendi. E ali eu acho que era a hora dele. E eu falei assim, ó, vamos fazer o que for necessário para que ele decole e ele faça o que ele goste, né? Porque ele tava numa loja de biju, festa, eu com unha. Tava só te acompanhando, coitado, no caso, né? E, enfim, aí ele foi empreender e foi muito sucesso. Deus abençoou grandemente lá. E coisa de 1 ano, eles já estavam, 1 ano e meio, eles já estavam com 10 operações. E eles tiveram operações em shopping e tal. E mais uma vez, Ansel, por má administração, por escolhas erradas, falimos. 3 anos depois, a gente faliu assim, ó. A gente saiu do zero, que quando a minha loja de biju fechou, a gente estava no zero. E fomos para uma loja no ramo de móveis. E cresceu muito rápido, as portas se abriram muito rápido e eles foram crescendo alavancado, né? Sim. E eu trabalhei um tempo com eles ali, depois acabei me afastando, porque eu acabei engravidando da 2ª filha e tal. E eu tava vivendo uma vida de madame, assim. Casa boa, funcionário em casa, carro do ano, caminhonete, tava lindo, assim, ó, uma vida bem confortável. E aí chegamos ali, eu era sócia da empresa, né? Chegamos a acho que 10 ou 12 operações e fora operações itinerárias que iam de shopping, de estacionamento de supermercado, rodando o Brasil. E chegamos a ponto de ter ali 70 funcionários. Nossa. Já era uma operação bem grande. Uma né? operação grande, empresa que fazia mais de 1 milhão por mês. E por má administração e por escolhas erradas, as lojas foram fechando. Aí fechou uma, aí fechou outra, aí fechou outra. Uma estava pagando a outra e aí era uma bola de neve. Até que chegou a 0. E esse nosso 0 foi aonde eu acho que começa o nosso verdadeiro, não só meu, mas dele também,
começa a nossa grande virada ali. E isso é um ponto bacana, assim, ó, da gente observar na nossa vida, saber... Na hora que a gente está passando o problema, é difícil a gente identificar isso. Hoje eu consigo ver, se aparece um problema na minha vida, eu já olho ele de outra forma. Mas quando grandes problemas aparecem, ali é a nossa maior chance de crescimento. Uhum. A gente não cresce com dinheiro no bolso. É verdade. A gente não cresce com saúde 100% em dia, porque a gente verdade. não dá valor. A gente não cresce naquela... eu não gosto muito desse termo, mas na zoninha de conforto que fala, assim, né? A gente não cresce assim. A gente sempre cresce quando machuca, quando a gente quebra, quando a gente só dá valor na nossa saúde quando a gente perde, né? Então, ali foi nossa grande virada. Foi a nossa grande derrota, a nossa grande virada. E eu costumo dizer que quando a gente passa momentos difíceis na vida e a gente vai pro fundo do poço. Todo mundo já passou um problema, tipo, claro. Meu Deus, fui parar no fundo do poço. Mas existe um degrau a mais. Nós fomos parar lá no porão. Porque quando você bate a bunda lá no fundo do poço, tem uma portinha. Aí dá pra ir mais um pouquinho, dá uma né? portinha, você abre e desce, né? Aí você bate realmente a bunda lá no chão, mas lá é fundo. E daí nós fomos parar lá. E eu lembro como se fosse hoje. Assim, esse processo da falência foi muito difícil, muito complicado. Complicado infinitamente mais para ele, que estava à frente do negócio. Eu, nesse momento, eu estava em casa com as meninas. Empreendia. Nessa época, eu fazia laços em casa. Entendi. Fazia lacinhos. Então, nunca parei, né? Tipo, eu trabalhei... fechamos a loja de biju. Pra fazer o teu dinheirinho, no caso. Pra fazer o meu dinheiro. Aí, fechamos a loja de biju. Ele abriu a loja de móveis. Eu fui lá, trabalhei com ele um tempo no financeiro. Saí, porque daí eu engravidei. E mesmo em casa, eu ia costurar. Daí, fiz uma marca de roupa minha, marca de mulher. Costurava, assim, sob medida. Fazia laços. Então, sempre uma graninha ali eu fazia. Tipo, até abrindo valores, tipo, uns 2, 3 mil por mês. Pra mim, pras meninas, eu fazia. E não precisava na época, porque a gente tinha uma vida confortável. E ali, quando as coisas foram degringolando, eu tava participando de tudo, né? Eu falei, meu Deus, isso aqui vai dar ruim. E vai dar ruim, vai dar ruim forte. E eu lembro quando ele chegou em casa e falou assim, ó, tá indo de mal a pior... E a gente vai ter que abrir mão de um monte de coisa. Eu tava no meu pós-parto da pequena. Nossa. E aí, ali, nós recebemos ordem de despejo de onde a gente morava. E as lojas em funcionamento ainda, mas nós recebemos ordem de despejo. Eu tinha funcionário em casa, tive que mandar embora em pleno puerpério. Só a mulher que já viveu o puerpério sabe o quanto isso é terrível, né? No puerpério tem que as coisas estar alinhadas. Sim, senão sim, você um momento de maior vulnerabilidade, né? E ali foi um momento de vulnerabilidade e de caos total. Mas aquela coisa, né? Tipo, o seu problema tá aqui, vamos resolver, né? Então, recebemos ordem de despejo, a gente teve que procurar outro lugar às pressas, funcionária que estava em casa teve que mandar embora. Enfim, ali foi indo, até que uns 5, 6 meses depois disso, a minha menina a pequenininha já devia estar com 5, 6 meses, fecharam-se as portas real. Certo. E eu lembro desse dia que ele chegou em casa e ele chegou assim por terra, assim, ó. Eu acho que se sentindo... Eu nem imagino, assim, sabe? Como ele, homem, devia estar se sentindo. E ele chegou e falou assim, ó, acabou. Pra nós foi um alívio muito grande, porque só Deus sabe... Estancou o problema, então só Deus sabe o que a gente tá vivendo. Então, ali a gente chegou ao ponto de fechar a última loja, né? As últimas das operações. E aí eu falei assim, tá, e agora? Daí ele falou assim, agora a gente vai precisar viver dos laços por um tempo? Aí você imagina só, uma família que vivia ali com, sei lá, 15, 20 mil por mês, ter que passar a viver com 2, 3 mil. Isso não pagava nem o nosso aluguel. E aí, ali ele começou a fazer Uber. E aí, ali eu falei assim, ó... Eu sempre fui dessa de bater no peito e falar assim, não, deixa que eu resolvo, né? Eu te ajudo, vamos lá, a gente vai junto e tal. E ali eu fiquei com medo, mas confesso que acho que no burbúrio do problema você não pensa muito, né? Você só mergulha e vai. Sim. Não tinha muito o que pensar. Eu tenho que vender, eu preciso... E eu já usava muito do Instagram. Entendi. Na época, agora, daí já tinha Instagram. E isso que eu tô contando que aconteceu foi em 2018. E agora, recente? Agora, faz pouco tempo, tá? 2023, então 18, 19... Foi 20, logo 21, quando depois 22, a gente conheceu. Sim. Aí, ali quando eu te conheci, eu tava assim, tava no fundo do poço, porque do porão eu já tinha saído, mas eu tava no fundo ainda. Aí, isso fazem 5 anos. Pouquíssimo tempo. É ali, né? Pisquei, ali. E ali,
E ali, quando ele parou tudo, né? A gente teve que começar a viver dos laços. Eu acho que eu olho pra trás hoje, não deu tempo de pensar muito. Eu sabia que a gente tava num grande buraco, mas não deu tempo de pensar. Grande buraco no sentido assim, ó. A gente tinha recebido a ordem de despejo, já tava num novo lugar, mas esse novo lugar já tava com o aluguel atrasado, não tinha de onde tirar dinheiro. Corte de luz, perdemos o nosso carro, virou a zero, assim. Pra você ter noção, o nosso meio de locomoção era... Todo mundo tem uma bicicleta velha? Aquela que fica lá, largada? Mas a minha era muito velha, ela tava os guidão tudo enferrujado, assim, tava feio pra caramba. Ela foi o nosso meio de locomoção por mais de 1 ano. Nossa. Então, assim, ó... não tem nem como explicar, assim, ó. A minha mãe, pra você ter noção, nessa época, a minha mãe morava aqui e ela fazia faxina. E, cara... Ter vivido isso, assim, foi uma dos maiores tapas na cara que a vida me deu, que foi ter visto a minha mãe ir lá fazer faxina. Ela fazia porque ela queria, porque ela tinha as rendas dela e tal. E ela fazia 2, 3 vezes na semana pra se ocupar. E ela ir lá, fazer a faxina, pegar R$150, passar no mercado pra comprar leite, pra comprar fralda, pra comprar carne e chegar de sacolinha na minha casa. Cara, aquilo ali do tipo... Eu não quero ser mais um peso pra minha mãe. Minha mãe já tem a vida dela, né? Ser um peso pra ela ali. Imagina, eu, vacinada, 30 anos na cara. 2 filhas. 2 filhas, um marido, né? Tipo, uma família formada tendo que depender da sogra. E isso aconteceu 2 vezes, fora as zilhões de ajudas que ela deu nesse tempo, né? Não só ela, quanto meu pai, a família do modo geral, né? Meus avós, enfim... sou grata a todos, assim, que sempre quando precisaram, sempre quando a gente precisou, nunca fechou as portas pra gente. E ter uma rede de apoio, assim, é importante em algum momento da vida, né? Não sempre, mas em algum momento, sim. Porque se for sempre, você se encosta naquilo ali, né? Complicado. Enfim, e foi um momento, assim, ó, em que eu mergulhei em ler, em assistir live, e conseguir trazer conteúdo, conhecimento, não é conteúdo, conseguir buscar conhecimento para eu sair da merda que eu tava a qualquer custo. E foi bem ali que eu comecei a levantar 5 horas da manhã para assistir, na época, umas lives do Thiago Nigro. Certo. Umas lives de empreendedorismo e tal, e daí saía da live do Thiago Nigro, 5 horas da manhã, ia pra live do... como que é? Pedro Superti, que trabalhava com marketing de diferenciação e tal. E daí, às 6 horas da manhã, começava a live dele. E praticamente todos os dias tinham essas lives. E eu passava 2 horas, assim, no período da manhã, estudando, né? Era conteúdos gratuitos, mas fez uma grande diferença na minha vida. E ali eu comecei a estudar, comecei a ler, buscar muito a Deus, e pedir pra Deus direcionamento, né? Só que eu acho que quando a gente tá passando problemas assim, a gente só tem fé que vai sair. Né? Eu acho que, eu acredito assim, o caminho, né? É ter fé de que você vai sair dali e meter o pé no acelerador, não dá pra pensar. É verdade. Se pensar muito, não vai mais pra trás ainda. Vai mais pra trás, não dá pra... Daí como é que você faz assim, ó? Eu vou pensar o que eu vou fazer, esperar um milagre do céu acontecer com 2 crianças pra dar conta. Não tem como, com o aluguel batendo na porta. E eu sempre pensei assim, ó, eu nunca fui de jogar a responsabilidade nas costas 100% do meu marido. Porque a gente sempre esteve junto. Então, o BO é nosso, né? É 50-50. Vai ter momentos que ele vai pegar 100% para ele, eu vou ficar com 0. Vai ter momentos que vai ser, eu vou pegar 100% e ele não vai conseguir. E assim, a gente vai se ajudando a sair da merda, né? E ali foi, usando da rede social, do Instagram, postando foto todo dia dos meus produtos, fazendo presença digital, vindo para os stories... gravando, mostrando meu dia a dia, compartilhando um pouco da minha vida, que quem olhava de fora achava o máximo, mas só Deus sabe o que eu tava passando. E assim, dependendo de manhã cedo postar fotinho de lacinho de criança, acessório de cabelo, pra ver se alguém comprava através do Instagram, pra que alguém comprasse e já me depositasse alguma coisa pra eu ir no mercado. A gente tava nessa fase, entendeu? Nessa fase de ir no mercado, assim. Mas Deus deu força, né? Deus deu força, a gente, na base de muito trabalho, muita dedicação. Nessa época, o Jeff também começou numa nova profissão dele, que era a profissão no mercado financeiro, analista do mercado financeiro. Só que era uma coisa, assim, de longo prazo para poder ter Sim, porque tem que desenvolver uma carteira de clientes, né? Demora. E ele tava se dedicando muito com isso. Às vezes eu até ficava com raiva, sabe? Meu Deus, larga isso aí, homem. Tal. Não vai dar dinheiro. Deixar registrado, tá, amor? Deixar registrado. E aí, ficava até com raiva disso, sabe?
E ele operava também no mercado, assim, e deu, ai, meu Deus do céu, mas vamos focar num negócio que dá dinheiro agora. Eu era muito imediatista, né? E hoje eu dou graças a Deus que esse homem acreditou. E de certa forma eu também acreditei, porque tava ali dando na retaguarda, né? Tipo, tá bom, é isso que você gosta de fazer? Vai e faz. E uma coisa que eu sempre levei em consideração, de nunca chegar pra ele e falar assim, ó, você não vai fazer isso aqui. É porque ele nunca fez isso comigo. Certo. Então, tudo. Eu acho que eu fui uma das pessoas que mais empreendeu em coisas diferentes da vida. Sim, imagino, porque nós já contamos aqui pelo menos umas 4 coisas, né? Eu não contei o resto. Eu já tive horário em rádio pra poder vender óleo de velho. Sabe esses óleos de reumatismo? Eu paguei durante uns 2 meses, eu paguei horário em rádio pra ir vender óleo de velho no 0800. Assim, daí você liga lá no 0800. 4 óleos paga 6 e leva 10, assim, né? Já vendi iogurte na rua, já vendi quiboa na rua. Então, nesse meio tempo, tivemos marca de perfume, vendemos camisa, muita coisa. Entendi. Nesse meio tempo ainda, tipo, empreendendo com uma coisa, mas fazendo algo Fazendo paralelo. outras coisas, E aí, sempre quando eu falava assim, ó, vou fazer tal coisa, sempre quando eu cheguei em casa assim, ó, tive uma ideia gênia, amor. E lá vem. Pronto, agora vem. Lá vem. Não, é sério, é uma ideia gênia. Dele, meu Deus, ele nunca falou não. Ele nunca falou assim, ó, não, isso aí você não vai fazer. Não, eu não vou te apoiar. Ele sempre me apoiou 1 zilhão de %. Entendi. Então, eu não podia... Sabe quando tu tem uma dívida com uma pessoa? Eu não podia chegar pra ele e falar assim, ó, você não vai fazer. Eu simplesmente não podia. E a minha dívida com ele, o meu amor com ele não me permitia fazer isso. E aí, a gente foi ali, levando, né? Então, ele foi fazendo Uber, trabalhava 2 períodos no Uber, o 3º período trabalhava ali com a profissão dele. E eu fazendo laço e internet. Laço, internet, laço. Eu fiquei no laço desde 2018 pra cá, trabalhando com laços. E foi dando certo, assim, a gente foi se mantendo, foi conseguindo se reerguer, assim, pro básico, Raciel. Perfeito. Pro básico. Pagar aluguel, manter um mercado simples, aquele mercado simples mesmo, com uma geladeria simples, uma fruteira simples. E assim, tentando sobreviver, né? A falência nos trouxe processos, nos trouxe muitas dívidas, porque é uma empresa que é muito grande, ela finaliza com dívidas grandes, né? Tu é profissional nisso e sabe disso, né? Dessa área. Que uma empresa mal administrada, quando ela falha pesado. Então, inclusive, até hoje eu trabalho, e nós 2 trabalhamos para poder regularizar isso que ficou lá atrás, então eu ainda estou em processo. Só para deixar registrado também, estamos em processo ainda. Em processo de se reerguer. Sim, em processo de voltar, de ter uma vida que é nossa por direito, sabe? Eu creio muito na palavra que diz que que por Cristo nós somos mais que vencedores. E qualquer coisa que diferenciar disso, a gente só não tem por escolha nossa. Então, aí eu acho que é onde entra o livre-arbítrio, né? Exato. Então, se por Cristo somos mais que vencedores em todas as áreas da nossa vida, se eu não estou sendo vencedora no financeiro, se eu não estou sendo vencedora no conjugal ou no maternar, é por escolha minha, por decisão minha. Pelas atitudes que a gente toma. Pelas atitudes, pelas microações diárias, por rotina, por hábito, por tudo. E ali, nesse momento, quando a gente faliu, eu tive plena ciência disso, assim, ó. Como se dentro do meu cérebro se iluminasse isso e eu falasse assim, então, beleza. Então, se por Cristo eu sou mais que vencedora, eu vou ser vencedora, então, como Cristo... Então, se tem tudo na vida que é de mais rico, de mais belo, de mais incrível, eu vou viver isso tudo. Eu vou, mas eu tô no 0 hoje, mas eu vou chegar lá. É um passo de cada vez. E foram alguns anos, né? E aí até que chegou a pandemia. Exato. E daí, nesse período, a gente foi se reerguendo desse processo de falência, né? Enfim, vivendo situações complicadas. Depois que a gente faliu, a gente acho que teve 2 ou 3 ordens de despejo. Mudamos de endereço. Foi, assim, uma situação bem complicada mesmo. O Jeff trabalhando de Uber, eu nos laços e tal. As coisas foram se desenrolando até que chegou a pandemia. E a pandemia foi a grande virada. Para muitos, a pandemia foi um grande caos. Mas para nós foi a grande luz no meio do caos. E o Jeff estava trabalhando de Uber. E um dia foi bem em março, ali início de março. Mas antes desse episódio, assim, um dia eu fui na igreja, dia 1º de março de 2020. E eu sempre gosto de trazer aquilo que Deus coloca na nossa vida. Porque eu não consigo separar a minha vida de Deus. Então, é tudo junto, assim. Exato. Tudo junto mesmo. E aí, eu lembro que eu tava numa fase, bem início de 2020, eu tava numa fase, assim, cansada. Cansada de trabalhar muito, não ter os resultados que eu precisava. Não era o que eu queria, os resultados que eu precisava.
cansada de ver ele também trabalhando muito e não tendo os resultados que ele tinha, o potencial que ele tem. Sabe aquela fase assim que você fala assim, cara, tô exausta, eu não aguento mais. A vontade assim de largar todo mundo assim pra trás e pegar uma avenida e sumir, não olhar pra trás e não dar tchau e sumir. Eu tava cansada, eu não aguentava mais. E daí um dia, foi dia 1º de março de 2020, eu fui na igreja por terra. Eu cheguei na igreja assim, ó, me arrastando, espiritualmente me arrastando. Sim. E eu cheguei na igreja, a igreja tava lotada. Pra quem não sabe, eu sirvo a Deus na Congregação Cristã no Brasil. A igreja que as mulheres usam véu e tal. E aí cheguei na igreja, a igreja tava lotada, era numa segunda-feira. A igreja socada, tinha um pregador de fora, um irmão de fora. E eu fiquei do lado de fora, assim, no vitrô da igreja, né? Encostei ali com o carrinho da minha menina, as duas ali. E eu chorei o culto inteiro. E eu só pedia pra Deus assim, ó. Acha um caminho. Me mostra um caminho. Porque eu sabia dentro de mim o potencial que eu tinha. Eu tinha uma vontade muito grande de vencer, de transbordar. Mas eu não via jeito. Sabe? Eu não via jeito. Eu queria viver do meu negócio. Só isso. Eu queria viver. Eu queria o que todo mundo quer. O que eu e a torcida do Corinthians queremos. Aí eu queria viver do meu negócio. Exato. Né? Porque o que eu tava vivendo não era o suficiente. A gente tava vivendo ali argolado, sabe? Até antes disso, eu te conheci. Acho que um ano antes eu te conheci. Sim. Nesse meio tempo... Uma palestra lá que a gente deu. Nesse meio tempo ali, voltando um pouco a fita, um dia eu tava conversando com uma amiga chamada Andréia. Tu conhece ela? A Andréia trabalha com festa também. A gente é colega, né? Enfim, a gente conversou pelo WhatsApp. E eu tava naquele processo lá de assistir live, pra sair lá do fundo do poço, né? E um dia eu conversei com ela e falei assim, Andréia, eu tenho uma vontade tão grande de... Você viu, eu tava na merda, mas eu queria ajudar os outros. Eu falei assim, eu tenho uma vontade tão grande de ajudar a mulherada a empreender no Instagram. Uhum. Eu tenho muita vontade, assim, de montar um grupo, um lugar, assim, que desse para as empreendedoras se encontrarem, porque empreender é tão solitário. Exato. Aí ela falou assim, não, então bora fazer. Falei, mas fazer como? Eu falei, vamos reunir aqui na minha loja, porque ela tem a loja Só um Bolinho, aqui em Itajaí, tem um espaço lá, vamos reunir aqui. A gente conhece um monte de gente, vamos fazer. E ali nasceu o Elas Acontecem, que era um encontro mensal, não lembro se era mensal ou quinzenal, de mulheres empreendedoras que eram colegas nossas e que a gente começou a convidar, ó, vai ter um café, a gente sempre fazia à tarde, vai ter um café, vai ser lá na Só um Bolinho, e hoje a gente vai falar sobre vendas no Instagram. Uhum. E vai custar R$15 por pessoa, vai ter um cafezinho no final e tal, e tal. E foi crescendo, assim, então acho que durou um ano, eu acredito. Enquanto eu estava lá, durou um ano. Eu acredito até que ele ainda exista, o Elas Acontece. E uma dessas vezes foi você. Sim. Aí ela teve a ideia, vamos chamar o Raciel é legal pra falar tu falou de finanças, investimentos, né? Aí até eu olhei a tua aula aquele dia e eu falei assim, meu Deus, investir. Não consigo nem pagar as contas. Gente, eu normalmente pago meu aluguel, vou investir. Não, esse cara tá fora da curva, fora da casinha total. Ei, vamos falar de realidade aqui, querido? Aí eu olhei e falei assim, não, mas um dia eu vou chegar lá, um dia eu vou investir ainda, né? Enfim, e ali foi muito legal. O primeiro dia que eu fui nesse encontro e que teve, sei lá, acho que tinha umas 30 mulheres, e eu fui falar de Instagram, e eu me vi falando de Instagram pra elas, eu falei assim, caramba, eu nasci pra isso aqui. Foi a primeira vez na vida que eu me senti no meu lugar. E aí parece que aquele barulho que tinha dentro de mim, aquela inquietude, calmou, parou. E só que eu não sabia como é que eu fazia para aquilo ali expandir, né? Então, aqueles encontros que tinha todo mês, a cada 15 dias, para mim era o auge, assim. Sim. Era muito legal. Enfim, aí esses encontros iam acontecendo, foram muito legais, foram bons para poder fazer network, conhecer bastante gente e tal. Até que eu acabei me afastando dos encontros, até por devido o meu trabalho dentro do Instagram ter crescido com a minha marca, então eu tava com muito pedido, muito cliente e tal. Até que chegou a pandemia, chegou esse dia que eu tava cansada. Cansada por saber que eu tinha um potencial grande, mas que eu não tava conseguindo... Não tava alcançando o resultado do potencial. Eu queria dinheiro na conta. Eu queria dinheiro na conta e não tava tendo dinheiro na conta. Muito potencial pra pouca grana. Entendeu? Uhum. Ou eu tava me enxergando da forma errada, não sei. E aí fui na igreja e cheguei lá por terra e falei assim, Senhor, toma um caminho na minha vida. Fala comigo. Hoje eu vou no culto pro Senhor falar comigo. Eu quero que o Senhor fale comigo face a face.
E o senhor falou comigo face a face, assim, ó. O irmão ó, no púlpito lá na igreja, ele só faltou falar meu nome, né? E eu do lado de fora ali só chorando, chorando um monte. Falei, Senhor, eu creio, né? Creio de todo o meu coração. E ali o senhor prometeu que ele tomaria um caminho até o final daquele mês. E que ele viraria a minha vida ele viraria o meu cativeiro. Essas foram as palavras, né? E eu criei de alma. Passados uns dias, fui na casa da minha cunhada depois do culto. Lá tinha uma oração. E nessa oração, novamente, né? Depois de muitos anos, profetizaram para mim de novo. Que esse irmão, numa oração, falou assim para mim. Você tem um grande sonho dentro de você que nem você conhece direito. E Deus manda te dizer que esse sonho é como uma fonte de água viva, que vai transbordar os seus baldes para encher outros baldes. E essa fonte jamais secará. E eu criei de alma naquilo ali, né? E criei de alma e eu falei, mas o que será, né? O que será? A gente já pensa logo no trabalho, sim. né? Meu Deus, eu vou ficar rica, não sei. O pensamento, né, do crente pobre é essa, eu vou ficar rica, não sei. Mas guardei aquilo ali no meu coração, e isso foi primeira semana de março, e o Jeff trabalhava de Uber, e daí tava naquela coisa da pandemia. Estoura a pandemia, não estoura. Vai ficar em casa, não vai ficar em casa? Vai ficar, fecha tudo, não fecha, porque eu acho que fechou tudo dia 19 de março de 2020. E isso daí devia ser 10, 12 de março. E aí tava numa época de não pode usar máscara, lembra? Não podia usar máscara. O governo do Ministério da Saúde falava que não podia usar máscara. Mas muita gente estava usando máscara de medo. E aí o Jeff chegou em casa e falou assim, amor, faz uma máscara pra mim, de tecido. Daí eu falei, faço. E uns 2 meses antes participava de uns grupos de Facebook e vi uma moça deixando o relato dela, ela morava no Japão, e deixando o relato dela e falando assim, olha, vocês que estão no Brasil, vocês comprem tecido e elástico e guardem, porque a pandemia vai chegar aí, a pandemia já tá aqui, e eu tô fazendo rios de dinheiro com máscara. Então, e a pandemia vai chegar aí. Era só uma questão de tempo, Era uma questão de tempo. E isso foi em janeiro, quando eu vi isso. Como se fosse hoje, assim, ó. Devia ter printado pra guardar. Eu li aquilo, mostrei pro GF e falei assim, olha, tecido eu tenho bastante. Eu vou comprar uns elásticos. Fui lá e comprei uns 2 rolos de elástico. Depois acabou virando um negócio escasso, né, no mercado. Normal, né? Igual álcool. Igual álcool, Aí fui lá, comprei uns 2 rolos de elástico e guardei. Eu falei, é baratinho, né? Era R$20 o rolo de elástico, que chegou depois a custar 150. Aí, é baratinho o rolo de elástico, vou deixar guardado e tal. Aí, quando chegou março, ele falou, faz uma máscara pra mim? Faço. Eu tenho tudo. Aí, fiz a máscara. E depois que eu terminei a máscara, ele botou pra usar, tal, beleza. Eu fiz pra ele, eu acho que fiz pro meu cunhado também. E eu fiz uma máscara pra mim e fiz um vídeo. E postei no meu Instagram. Isso foi 15, sei lá, de março. Ali, a palavra de Deus se cumpriu. Eu postei aquele vídeo dentro do Instagram e naquele dia o meu celular, ele chegou a travar o WhatsApp de tanta mensagem de gente querendo máscara. Isso que nem era pra usar máscara. Sim, não tava na obrigação ainda, né? Não tava na obrigação. E ainda foi fechar o comércio dia 19 de março. E ali, Raciel, desse dia que eu comecei a pegar uns pedidos de máscara com o que eu tinha ali e tal, até, sei lá, início de abril, coisa de 20 dias, eu já tinha faturado R$30 mil. Nossa. Com máscara. Que era 10 meses de faturamento antes. Você tem noção. Mas assim, a gente virava, né? Fazendo máscara. Coisa de 30 dias a gente estruturou rápido, assim, ó. Já tinha 5 costureiras fazendo máscara, minha mãe costurando em casa, minha filha, que tinha 8 anos na época, 8 ou 10 anos, ficava no WhatsApp atendendo, tirando pedido, o Jeff na entrega, e eu coordenando essa loucura toda. Eu pra lá e pra cá o dia inteiro e postando, né? Postando pra fazer mais vendas. Porque aquilo que trazia os clientes, né? E aí daí quando foi início de abril, todo mundo tava fazendo máscara. Sim. E eu olhei aquilo ali, como eu sempre tive essa visão assim, pensando pra frente, né? Sempre pensando pra frente. Quando eu olhei aquilo ali, nós no auge, vendendo pra caramba. E a vida mudou. A palavra de Deus se cumpriu ali. Eu vou virar a tua vida, eu vou virar teu cativeiro. Falei, fiquei rica. Fiquei rica, agora eu pago as minhas contas. Fábrica de máscaras. Fábrica de máscaras. Eu falei, meu Deus do céu, o Senhor cumpriu a palavra, saímos da onde a gente tava, da merda e tal, agora eu tô feliz. E aí, quando eu olhei aquilo tudo, um dia eu levantei assim, nossa, mas era fardos, assim, ó, de tecidos pra fechar com máscara e tal. Eu olhei aquilo lá e falei pro Jeff, assim, ó, isso aqui vai acabar? Isso aqui vai acabar? É fato que isso aqui vai acabar. O que eu vou fazer depois? Porque eu não quero mais voltar pra trás. Agora eu descobri o que é faturar 30, 40 mil por mês, pra trás eu não volto.
Falei assim, mulher, larga a mão de ser louca, vamos fazer essas máscaras e tem que entregar, que tem um monte de pedido, não sei o quê, empreiteira pedindo, um monte de gente pedindo. Falei, não, eu vou começar a fazer pijama. Dele, da onde o pijama? Aí eu falei, não, ó, vou começar a fazer pijama. Dele assim, da onde o pijama? Falei, não, presta atenção, veja bem. Não tá tudo fechado? Não pode sair de casa? Não pode sair de casa. As crianças estão tudo em casa enchendo o saco. Porque olha aí as nossas, no meio daquele monte de fio e tecido e não sei o que, as nossas duas estavam lá. Estão tudo aqui. O que elas estão usando o dia inteiro? Pijama. Falei, pois então, é a roupa da criança. A mãe não vai comprar um vestido agora? Exato. O pai não vai comprar um shortinho de sarja com a camisa de sei lá do quê, de linho? Não vai comprar. É pijama. E eu falei, ó, você vê... Fui pegar pijama pra Antonella agora, que ela... Tá tudo sujo. Tá tudo sujo ou tá pequeno. Daí tinha uma amiga rica que ela ia pros Estados Unidos todo ano fazer enxoval, fazer compras pra ela, enfim, iam passear lá pra Disney. E ela trazia coisas de Orlando, daí trazia aqueles pijaminhas da Carter's, uns macaquinhos assim, que puxam o zíper e tal, né? Eu falei, ó, os da Antonella, que ela deu do ano passado, tá tudo pequeno. Eu queria que quando cresce já era, não serve mais. Não serve mais. Eu falei, ó, e não vai dar pra comprar em outro lugar, tá tudo fechado. Eu vou fazer. Eu sou formada em modelagem, eu sei pegar uma roupa e transformar ela num papel e transformar ela numa roupa nova. Eu vou fazer esses macacões. Aí, como eu tinha a rede de fornecedores, né? Tinha que ir lá buscar tecido e tal. Já peguei uns tecidos pra fazer pra Antonella. E no meio daquela loucura de máscara, eu tava produzindo um macacão pra Antonella. E daí, tipo, terminava 11 horas da noite as máscaras, eu ia lá fazer pijama pras minhas. E postei. E daí isso já era maio. Quando eu postei, pronto. Aí as clientes com as crianças tudo em casa. Tava frio, porque era inverno. Sim, era inverno, né? Frio. Não tinha, só tava com as crianças tudo com as roupas aqui, né? Fabi, eu quero. Quando eu vi, Raciel, foi coisa assim de 2, 3 dias, eu tava com 50 pedidos na mesa. Eu falei, caramba, vou produzir isso como? Tipo, não, eu faço, você faz, eu faço. É igual que eu disse, vende primeiro, resolve como entrega depois. Não, depois a gente vê, a gente vai resolvendo no caminho, vamos, bora. E aí daí peguei os pedidos e fui eu mesma fazendo, né? Então eu cortava, costurava, embalava, entregava. Aí eu vi que eu não ia dar conta. Não ia ter como, capaz. Imagina, dentro de um apartamento de 50 metros quadrados, não, tinha resto de tecido no meio da roupa, lá dentro do banheiro. Era uma zona. Eu falei, não vai dar. E eu tava ficando louca já. E aí acabou as máscaras. As máscaras acabaram. Ninguém mais queria máscara. Daí veio as máscaras baratas descartáveis e tal. Acabou as máscaras e o meu faturamento voltou lá pra casa dos 3 mil de novo. Eu falei, não, é inadmissível. Daí eu pirei. Não, inadmissível, não. Vai ter que ser na base do pijama, do laço. E voltei. Até que eu tinha visto, em março, lembra que daí começou as lives dos sertanejos? O pessoal começou a fazer os shows, porque não dava pra sair. As lives eram tudo... Sim, né, era o que entretinha as pessoas, né? Era o que entretinha as pessoas. Aí eu olhei aquilo ali, e bem naquela época ali, a Chili Beans fez uma live de vendas. Entendi. Chili legal, Beans, não sabia dessa. A Chili Beans foi a primeira a fazer live de vendas no Brasil, o dono da Chili Beans. Se eu não me engano... A Schutz ou Arezzo fez uma live também, só que eles eram todos marcas que tinham site. E como estava tudo fechado, imagina, toda a operação dessas lojas fechadas. Shopping fechado, tudo fechado. O que estava funcionando? Digital. Site. Aí eles estavam fazendo lojas ao vivo, direcionando a galera pro digital e vendendo. Aí eu olhei aquilo ali e falei, caramba, estamos na era da live? E bem nessa época, eu lembro como se fosse hoje, maio, ali eu fazendo os pijamas, precisando comprar tecido e tal... aqui na nossa cidade tem uma loja chamada Boião. E o Boião fez uma live. Entendi. E eu lembro da live como se fosse hoje, eu assistindo a live. Aí eles estavam assim, filmando a loja, mostrando novidades. Loja fechada. Lembra que tinha que entrar de 5 em 5 nas lojas? Daqueles até no mercado entrava, ficava na fila esperando. De 1 em 1, assim, uma loucura. Aí eu assisti a live do Boião, falei... Daí eu tava dentro do quarto assistindo a live e o Jeff tava cozinhando, já era de noite, assim, umas 8, 9 da noite. Saí correndo dentro do quarto. Amor, olha isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Amor. Eu falei, eu vou fazer isso aqui. Olha isso aqui. Eles estão fazendo uma live, você tem noção? Ele, tá, mas aí você vai fazer como? Eu falei, não sei. Mas eu vou fazer isso aqui.
Só que a live que eles estavam fazendo era filmando a loja, mostrando coisas que tinham chego e dando tipo um cupom de desconto. Entendi. Então você printava a tela do que eles estavam Do produto mostrando, que queria. e no outro dia tu ia lá e comprava com o desconto que eles estavam dando. Fizeram Entendi. uns sorteios ao vivo e tal, 200 e poucas pessoas na live. Uhum. Eles nem tinham o Instagram assim tão grande e tal. Aí, olhei aquilo ali e falei, cara, vou fazer. Daí, nisso, começaram umas lives aqui na região. Algumas lojistas fizeram live e tal. E não era algo assim, todo mundo fazendo. Mas, pontualmente, algumas pessoas estavam fazendo e tal. Aí, tinha uma colega minha, na época eu ainda estava fazendo laço, pijama e tal. Uma colega minha do ramo começou a fazer. E eu fui pedir dica pra ela, né? Eu falei, cara, eu preciso fazer isso aqui pros meus pijamas, tá em pleno inverno. Vou fazer, sei lá, uns 10 pijamas, assim, na pronta entrega e vou vender, assim, que daí vendo de uma vez só, né? Sim, sim. E aí, fui pedir dica pra ela e ela, em vez de me dar dica, ela mais bagunçou minhas ideias do que me orientou. Ela só falou bem assim, ó, tem alguém pra te ajudar e prepare um pronta entrega. E eu trabalhava na encomenda. Então, aquilo, assim, bagunçou a minha ideia. Meu Deus, mas eu pensava de noite fazer live, quero fazer live. E só que daí eu fui pro YouTube, busquei, eu cheguei a fazer busca em francês. Eu não achei um filho de Deus dentro dessa internet que Ensinando como ensinasse fazer live. Não Entendi. tinha, Raciel, não tinha. Aí eu fui buscar a história, eu sabia que a Live Shop tinha vindo lá da China. Eles já faziam Live Shop há muitos anos, via site, via e-commerce. Então, Alibaba, AliExpress, essas lojas online da China, os grandes marketplaces, já faziam lives dentro do marketplace. Entendi. E aí, ali dentro... tipo, tem o próprio Polishop da vida na televisão, né? Exato, é mais ou menos como se fosse uma live da vida, né? Não sei se tu conhece, tem aqueles programas de televisão, 1001 Noites, Sim, sim. que vendem tapetes ao vivo, joias e tal. Aquilo ali já era uma live, Sim, né? exato. De forma analógica, mas já era. E aí, lá no AliExpress, eles já faziam tal. E essa ideia da Live Shop veio de lá. Veio de lá e os pequenos comerciantes aqui foi uma forma que eles acharam do tipo, ó, eu não tenho site, mas o ao vivo da rede social eu tenho. Então, eu vou fazer como os caras estão fazendo e depois eu vejo como é que eu entrego pro meu cliente, mas eu vou vender ao vivo. Mas eu queria saber a estrutura. O que eu preciso antes de fazer a live para poder fazer? E não achei ninguém que me orientasse. Eu levei 2 meses para fazer a minha live, pensando como que eu ia fazer, me estruturando e tal. Na verdade, eu travei, né? A verdade é essa, travei. ficou procrastinando para fazer. Fiquei procrastinando, travei naquilo, mas eu queria fazer. Aí até que chegou um dia assim que deu o calo apertou. Mais uma vez, nós estávamos prestes a receber despejo. De novo. Porque daí faturamos alto, só que um faturamento alto é uma despesa alta. Despesa alta, comprar produto, tudo mais. O próprio produto não sobrou, não era 30 mil no meu bolso, né? Aí, e daí a pandemia, querendo ou não, as vendas deram uma caída mesmo com os pijamas. Eu tinha muito pedido, mas eu não dava tempo de entregar. E aí eu tava num processo de crescimento ali. Eu falei, meu Deus, eu preciso dar um jeito de terceirizar essa função, não posso ficar costurando. Eu tenho que estar à frente do meu Instagram, eu sou a venda, eu tenho que estar vendendo. Enfim, foi uma bagunça, assim, mental. E pra tentar arrumar isso tudo, trabalhando de casa ainda com 2 crianças, porque não tinha aula. Tá louco. E aí eu só sabia que eu queria fazer a live shop. E eu não sabia como. Aí até que chegou o momento lá que a gente recebeu o pedido do apartamento que a gente morava. O cara pediu o apartamento. E ali, filho, a gente ia ter que, desculpa a palavra, mas ia ter que cagar dinheiro pra poder mudar. E o cara pediu o apartamento porque a gente pagava o apartamento. A gente não tava com nada atrasado, mas a gente pagava atrasado, assim, entende? Aí ele pediu o apartamento e a gente tinha 30 dias pra sair. E a gente precisava achar outro lugar. E daí achar outro lugar sem nome. Você tem que botar calção, tem um monte de problema e tal. Vamos atrás. Daí o Jeff trabalhando lá na correria, Uber e tal, fazendo as viradas dele. E aquela profissão dele em paralelo ainda, se dedicando e tal. E eu ali com os pijamas, com os laços, eu falei, não, agora é a hora. Então, eu acho que esses momentos são importantes também, porque quando a água chega no pescoço, não no pescoço, aqui, né? Quando a água chega aqui, você dá um jeito. Então, tudo aquilo que você tá procrastinando, você fala, não, agora vai. E aí, resolvi, falei, vou fazer do meu jeito. Vou juntar tudo que eu tinha de conhecimento em marketing, porque sempre estudei bastante sobre isso. Presença digital, tudo que a gente precisa fazer antes de lançar alguma coisa. Fazer presença digital, despertar desejo de compra no meu cliente, a parte de posts e tal. Vou fazer tudo e marquei a live. Daí foi dia 13 de agosto de 2020 a minha live.
Na época eu tava faturando ali 3 mil por mês. E fui pra live. Daí preparei ali um pronto entrega. Foi um desafio muito grande pra mim, porque eu era empreendedora artesã que produzia na encomenda. Sob encomenda, o que pedia. O que pedia. E aí eu tinha que fazer um pronto entrega. E eu tinha travado uma das coisas porque eu não tinha dinheiro pra fazer um pronto entrega. Exato. Só que daí um dia deitada na cama, o meu ateliê ficava dentro do meu quarto. Um cantinho, assim. Aí, deitei na cama, e daí bem de frente com a minha cama tinha uma prateleira, assim, cheia de tecido dobrado ali, era matéria-prima. Daí eu olhei e falei assim, caramba, eu tenho tudo aqui. No canto do quarto tinha um saco comprido, assim, bem alto, cheio de resto de filete das máscaras, porque as máscaras vinham os rolos de tecido para corte. E sobrava sempre uma borda. Sobrava as laterais, sobrava as bordas. E o cara do corte ia guardando essas bordas e eu trazia para casa. Eu tinha esse no canto do quarto e mais uns 2 guardados, enfiado dentro do apartamento. Tinha muito tecido. Aí eu olhei aquilo, e tudo quanto é cor que você imaginar, estampa que você imaginar. Daí eu olhei e falei assim, claro, isso aqui tudo é laço de tecido. Pronto, eu não preciso de dinheiro pra fazer uma pronta entrega. Eu tenho tudo aqui. Igual o azeite da viúva. Tipo isso. Aí eu falei, eu tenho tudo aqui. Comecei produção. Nem assim, na época eu não contabilizei o quanto que eu produzi. Fiquei uns 15 dias trabalhando pra isso. E fui pra live. No dia da live, daí uma amiga minha, a Gidonca, me emprestou uma ring light, porque eu não tinha. Maravilhosa e tal. Aí, o meu esposo, pra não ver eu frustrada, um pouco antes de entrar na live, aquele monte de coisa. Mas assim, parecia uma loja mesmo, de tanto produto que eu consegui fazer. E produzir sozinha, né? E aí, o meu esposo, ele foi me ajudar na live e tal. Aí, a minha irmã veio ajudar também. Ele olhou pra mim e falou bem assim, amor, olha, presta bem atenção no que eu vou te falar. Se você for pra esse negócio aí que você vai fazer, se você vender R$500, tá maravilhoso, tá? Então, assim, vai dar muito bom se você vender R$500. Aí eu olhei pra cara dele e falei, quê? Ei, eu vou vender 3 mil hoje. Dele, amor, mas pensa só. O que ele tava querendo dizer? Ele não queria que eu me frustrasse. Sim, tava mexendo com a expectativa ali, né? Ele achou que eu tava com a expectativa muito alta. Era algo que a gente nunca tinha feito, era algo muito novo. Ninguém tava fazendo assim, né? Não era uma coisa assim... Não é igual fazer stories hoje. Né? Fazer live não tava tão assim. Aí eu falei, não, eu vou vender 3 mil. Vou vender 3 mil, é o que a gente tá precisando e tal, vou vender. Ele, ai, meu Deus do céu, amor, mas veja bem nada, eu vou vender 3 mil, ponto, acabou. E fui pra live, fiquei 6 horas ao vivo. A minha irmã ficava ali anotando as vendas e tal. E a gente fez umas dinâmicas, umas brincadeiras. 3 horas tu ficou ao vivo? Não, 6. 6 horas? 6 horas. Nossa Senhora. Fiquei 6 horas ao vivo. Aí a gente entrou 7 horas da noite ao vivo e fechamos 1h20 da manhã. Aí foi 5 horas e pouco, né? Quase 6 horas. E aí a minha irmã ficava anotando as vendas, então eu ia mostrando lá, esse celular aqui, daí quem quer, né? Solta o quero na tela e tal. E aí a minha irmã ia anotando, colocando nas sacolinhas das clientes. Pra depois entrar em contato e entregar. Pra depois entrar em contato e entregar. E a gente fez umas dinâmicas na live, uns sorteios e tal, e o Jeff ficou com essa parte da dinâmica ali, de anotar o nome das pessoas que mandava pelo WhatsApp, enfim. Terminamos, minha mãe ficou cuidando das pequenas. E fomos pra live e deu certo. Quando terminou a live, eu não tinha noção. Porque quando você tá ali ao vivo, você não tem noção. Tá só focada, né? Tá focada vendendo, eu não tinha noção, assim, do que tava vendendo. Na minha cabeça, a minha sensação que eu tive é que eu fiquei ali uma meia hora e que eu vendi uns 10 produtos. Era a sensação que eu tive. Aí, quando terminou, que desligou, daí eu falei pra ela assim, eu falei, Rê, e aí, vendeu? Daí ela falou, o quê? Vendeu. Vai lá olhar a tua sala. Quando eu saí do quarto, já começou no quarto. Eu fui sair do quarto, era sacola no chão, de venda. Entendi. Quando eu entrei na sala, o chão da sala não tinha chão. Era só sacola de venda. Sacola de venda, e em cima da mesa, e em cima do sofá, e numa bancada que eu tinha, era só sacola. Daí eu olhei e falei, meu Deus. Aí eu olhei pro estoque, assim, tinha sobrado uma meia dúzia de coisa, assim, em cima. Eu falei, caramba. Vamos fazer uma manhã. Eu olhei aquilo ali, Raciel, eu falei assim, ó, tô rica! Aí eu olhei, é só repetir? É só repetir? Na hora, na minha cabeça, assim, ó, é só repetir, é só repetir, é só repetir. Aí, quando eu daí, beleza, terminou a live ali, o Jeff podre, né? Imagina. Daí ele olhou, quando terminou, ele falou assim, ó, eu não acredito nisso. Você tem noção do que acabou de acontecer aqui? Eu falei assim, a gente tá rico. Só que eu não tinha ideia de quanto eu tinha vendido. Eu sei lá, na minha cabeça, assim, eu tinha vendido uns 3 mil. Uns 2, 3 mil, né?
Aí ele achava que tinha vendido mais, a minha irmã falou assim, você vendeu muito mais do que isso. Porque dentro das sacolas estão cheias de produto. Então ali tinha laço, tinha pijama, tinha babador de bebê, tinha um monte de coisa, tudo que eu produzia. Aí beleza, daí, nossa, naquele dia assim, daí todo mundo foi dormir e tal. Eu ajoelhei no meio da sacola, agradeci a Deus, porque eu via realmente ali um portão. Eu me imaginava assim, naquele momento passando por um portão que eu não tinha mais volta. Porque uma vez que você vê uma coisa, Raciel, não dá pra desver mais. Não dá pra desver, né? Não dá. Uma vez que você adquire um conhecimento e aplica, você só não tem resultados se você for muito, muito bosta mesmo. Desculpa, assim, mas não é? E aí, eu ajoelhei, agradeci a Deus, assim, nossa, Deus foi maravilhoso. Que virada. Nossa, a vida era só repetida. Ali 15 dias eu tava ali de novo. Fechou. Fui dormir. Quando eu acordei, levantei da cama, assim, ó, exatamente assim. Eu levantei da cama, fui ao banheiro, fui pra sala. A casa, o apartamento, assim, ó, virado. Era só sacola e produto espalhado. Meu Deus. E as meninas ali acordando. E eu falei assim, caramba, agora eu vou ter que atender todo mundo, né? Tem um pós-live, né? Porque aqui tá tudo vendido, tá muito lindo, mas não tem dinheiro na minha conta ainda. Mas aí eu olhei aquilo tudo, o Jeff passando um café ali, pra gente tomar um café. Primeira coisa que eu falei pra ele antes do bom dia. Falei assim, amor, decidi uma coisa. Dele, lá vem. Falei assim, ó, eu vou ensinar mulheres a sair da merda, igual a gente acabou de sair agora. Dele, eita, começou. Falei, eu vou dar curso disso aqui. Entendi. Eu vou dar curso disso aqui. Ele falou, amor, vamos fazer o seguinte, primeiro a gente vai entregar isso aqui, depois a gente vê essa parte. Depois a gente vê. Falei, não, mas já anota aí, eu vou dar curso disso aqui, eu vou ensinar a fazer live de vendas. A gente acabou de sair da merda. Agora é repetir, meu filho. Você tem noção que nunca mais a gente vai passar perrengue na vida? Nunca mais. Aqui dá pra vender o que você quiser. Exato. É um método, né? É um método. Eu falei, sim, tem outra. Eu sempre fui, nesse ponto, eu sempre fui um pouco organizada, assim. Então, tudo que eu tava fazendo, eu tinha um caderninho, que eu chamo de caderninho de milhões. Eu sempre anotei. Então, tipo, hoje eu vou fazer tal post. Amanhã, tal stories. Sei lá, fiz o post oficial da minha live. Entrei em contato com parceiros. Eu fui anotando o meu passo a passo. Quando terminou a live, tava pronto. Eu tinha um método na mão. E eu, sabe assim, quando... Todo mundo fala assim, ó, qual foi o teu ponto de virada? Foi ali. Ali, de ter catalogado tudo que eu tinha feito. E visto que deu certo. E visto que deu certo. Daí, naqueles dias, eu falei com a Gi Donca. Uhum. E a Gi trabalha ainda, né, com os acessórios de noiva. E ela tava com os acessórios de acessórios pra mulher, assim, laço pra mulher, tiara e tal. E como ela tinha me emprestado a ring light, e a gente sempre foi muito amiga, né, eu falei, Gi, você vai fazer uma live na tua marca. Ela assim, não, vai. Você vai fazer uma live? Você vai fazer uma live? E daí peguei, uma vez eu fiquei enchendo ela. Você vai fazer uma live, Daí ela foi e fez uma live. Daí eu pensei assim, ó, se deu certo pra mim, e for uma coisa assim que não... Porque eu fiquei com medo também de ter sido só um momento. Uhum. Tipo assim, não, foi só uma benção que Deus te deu, ponto, acabou. Eu pensei, se for só isso, não vai dar certo com ela e nem com ninguém. Uhum. Aí ela foi, fez, vendeu 5.000 numa live. Aí eu falei, caramba... Aí, nisso, olha só que loucura. Nós fizemos a live numa quinta. E eu tava assim, ó, eu vou fazer a live. O dinheiro que eu pegar na live, eu tava com o apartamento que eu moro hoje, já tava engatilhado. Eu vou lá, o Jeff já vai lá, já paga, já acerta com o cara, junta com o dinheirinho que a gente tinha. E na outra semana a gente já muda. E aí foi tudo assim, ó, foi tudo Deus, né? Porque daí fizemos a live, tivemos o dinheiro e tal, foi lá, deu tudo certo. Eu tava fazendo atendimento de live e a minha mãe encaixotando as coisas pra mim. O Jeff na loucura fazendo entrega. Uma loucura fazendo entrega. Assim, sei que a live foi numa quinta, na outra quarta a gente tava no outro apartamento já. E nesse apartamento que nós entramos, eu e o Jeff fizemos um pacto entre eu e ele. A gente falou assim, ó, a gente tá dando um passo aqui, mais uma vez mudando. Por falta de administração nossa. E a partir de hoje, a gente nunca mais vai atrasar o aluguel. A gente vai fazer o que for... Não vai ser assim o possível. A gente vai dar o nosso melhor. Porque a gente não vai voltar para trás. Beleza, fechado. Nós não vamos voltar para trás. E não voltamos, Raciel. Que benção. A partir do dia que a gente entrou naquele apartamento ali, é como se 2 novas pessoas tivessem entrado junto com a gente, sei lá. Né? Não sei explicar, é Deus realmente. E ali, passados 7 dias, nós já estávamos no outro apartamento e eu tinha finalizado as entregas. Uhum. Aí eu fui contabilizar.
Falar, vamos ver quanto que E aí, deu na quanto é que live. deu essa live aí? R$7.100. Nossa. E olha que massa. Antes eu vendia R$2.500, R$3.000, mas no picadinho. Então, no decorrer do mês... E já ia gastando, entrava, já entrava saía. 50 aqui, já ia no mercado. Entrava 70 aqui, ia no fornecedor. Entrava não sei o que, já... você não via a cor do dinheiro. Ali, 7 dias depois, tinha 7.100 na conta. Foi entrando uma grana, a gente já pagou a nossa mudança e tal, mas, cara, tinha uma grana na conta. Fazia muito tempo. Depois das máscaras, foi ali a primeira vez que eu tinha visto dinheiro de novo. Eu falei, caramba, é só repetir mesmo. Aí, bem nesses dias, a Gi fez, deu certo. Uma amiga minha de São Paulo, não era bem amiga, eu seguia essa guria na internet, e ela era da mesma profissão que eu, fazia laço, e ela tinha muito pronta entrega, ela trabalhava na pronta entrega, e ela tava reclamando das vendas. Tava com estoque alto. Daí eu falei bem assim, eu vou ajudar ela. Peguei e mandei um direct pra ela, mandei áudio. Falei, fulana, você vai fazer assim, 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 assado. Me adiciona no teu WhatsApp, eu quero conversar contigo. Você vai vender esse estoque todo. E dei de presente, assim, pra ela. Ensinei, ela bicha faca na bota, assim, ó, mais louca que eu. Passado 3, 4 dias, ela tava fazendo live. E você acredita que ela foi lá e rapou o estoque dela na live? Não, até hoje, ela fala assim, fui enviada de Deus, assim, ó. Porque eu nunca mais deixei de fazer live e minha vida mudou depois disso. Aí tinha o meu resultado das minhas 2 colegas. Tava validado o método. Tava validado. Falei, tem um curso. Tem um curso na mão. E travei. Vou dar curso como? Como é que eu vou dar curso? E eu tinha uma amiga lá de Itabuna, na Bahia, que nessa época ela já dava curso na internet para laceiras. Ela ensinava marketing de redes sociais para laceiras. E na época ela já estava estourada, ela já estava fazendo os famosos 6 em 7. Tava estourada já, 100 mil seguidores, ela tava sucesso, assim. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, ô Laís, o nome dela é Laís Paladino. Meu Deus, enviada de Deus também. Aí, ô Laís, mandei direct pra ela, um WhatsApp. Laís, deixa eu contar um negócio pra ti. Semana passada, eu fiz uma ação de vendas dentro do meu Instagram e eu vendi R$7.100 com live shop. Não era nem live shop, live de vendas. Aí ela falou assim, mandou um áudio e falou assim, é mesmo, amiga, o que é isso? Raciel, não. A hora que ela falou assim, ó, o que é isso? Ela era, desculpa a expressão, a pica do negócio. Ela era a guria do marketing do pessoal, assim, das pequenas empreendedoras. Quando ela perguntou o que era isso, eu falei, é nóis. Eu falei assim, ó, eu ensino tuas alunas o que é. Deixa eu dar uma aula gratuita lá dentro do teu curso. Ela, não, fechou, mas me explica o que é. Aí eu falei, não ia explicar tudo, né? Não era besta, peguei, dei uma pincelada, ela assim, nossa, realmente bem interessante e tal. Nossa, mas tu faturou tudo isso. Falei, e tá aqui a prova. Daí eu fiz a foto das sacolinhas. Claro. E aí meio que viralizou a foto das sacolinhas. Todo mundo que fazia live começou a fazer foto de sacola, né? Aí ela deixou eu dar uma aula gratuita, fizemos uma live. E como eu era laceira e o público dela era laceira, as artesãs, teve uma conexão muito forte. Começou a chegar gente no meu Instagram pessoal daí. E gente. Eu já falava de empreendedorismo, eu compartilhava o dia a dia e tal. Era bem... O Bora Fia já existe há anos, né? E aí, que era um jargão meu desde sempre. Uma vez a minha cunhada identificou isso. Porque eu sempre falava, Bora Fia. O Fia desse jeito meio capial, assim, de falar, né? Daí, e sempre quando as pessoas estavam meio desanimadas, eu falava assim, Bora Fia, vamos, tal. Aí um dia a minha cunhada identificou, ela falou bem assim, sabia que você tem um jargão, que é o Bora Fia? Porque tudo você fala isso aí, Bora Fia. Aí, daí nasceu o Bora Fia lá atrás. E aí, enfim, daí eu sempre falava o Bora Fia ali, vamos, e todo dia bom dia, no Stories, não sei o quê. E daí ela me divulgou, fizemos uma live juntas. E a nossa live, tipo, a primeira live que eu fiz com ela, deu 200 e poucas pessoas, que pra mim, meu Deus, sensacional. A mulherada ficou pirada, quero vender. Começaram a me seguir. O meu Instagram, que na época devia ter uns 4.000 pessoas, rapidinho tava com 8. Nem conteúdo não tinha, mas já tava com 8.000. E as pessoas no direct, quero aprender. E travei. Vou ensinar como. E eu já acompanhava Érico Rocha. Eu já era alucinada. Existia esse mundo, né? Já existia o mundo do vender pela internet conhecimento. E era um grande sonho meu. Tanto que quando eu terminei a live, eu falei, vou vender esse conhecimento. Era um grande sonho. Só que eu não sabia como. E eu não tinha dinheiro pra comprar curso. Porque não tá muito barato, não, né? Hoje já é caro. Mas na época, o curso do Érico Rocha era, sei lá, 5.000 na época. Não tinha dinheiro. Não tinha. Aí, passado uns dias, um amigo do Jeff
falou bem assim, tua esposa... Eu vi ela falando no Instagram dela que ela tá meio querendo ensinar, não sei o quê. Pô, pra ela ia ser bom negócio do Érico Rocha e tal, né? Daí ele falou assim, ela é alucinada nele, só que o curso dele é muito caro e tal. Não é que é caro, a gente não tem condição. Ele assim, pois é, cara, início do ano eu comprei esse curso, mas não é pra mim. Ela não quer o acesso? Oh, Deus! Deus é bom demais. Aí eu falei, não, você tá zoando. Ele vai assim, tipo, posso usar? Pode. Aí entrei lá. Aí vi meia dúzia de aula, não tinha muita paciência pra assistir tudo, assim, meio inquieto. Daí o colega pegou e passou o acesso lá, assistiu umas aulas e tal. Daí eu falei, não tem paciência pra isso aqui não, muita coisa, eu vou fazer do meu jeito. E aí essa minha amiga deixou fazer o curso lá gratuito na turma dela. Veio muita gente pra dentro do meu Instagram. E nessa, Raciel, eu fiz a minha primeira live shop dia 13 de agosto de 2020. Eu abri turmas para o meu curso dia 27 de setembro de 2020. Então, foi coisa ali de 40 dias depois eu já estava dando aula. Só que nesses 40 dias, o meu psicológico travou tanto que eu consegui fazer uma live só da minha marca. Uma livezinha de lançamento de uns produtos. E travei. E a minha renda dentro de casa, ela era fundamental. Certo. Travei porque eu fiquei naquela... quero me dedicar para fazer o curso e eu não posso ficar me dedicando aqui para fazer laço. Entre escolher o 8 e o 80. De novo, tem que falar assim, lembra que lá atrás eu falei, não quero mais fazer unha, né? Quero. Só que tinha outra renda. Eu fiz isso porque tinha outra renda, entendeu? O Jeff tava trabalhando, tinha a loja e tal. Só que ali agora eu não podia fazer isso. Eu travei, meu psicológico, travou. E aí, chegou no momento ali, dia 25 de setembro de 2020, que nós tínhamos R$27 na conta. Era uma sexta-feira, nunca vou me esquecer. Era uma sexta-feira. O meu Instagram já devia estar com umas 8 mil pessoas. E gente no direct. Eu quero aprender. Eu travada psicologicamente. Não conseguia monetizar. Como é que eu vou ensinar? Eu não sei. Eu assisti umas aulas do Érico, mas parece que não entrava, Raciel, na minha mente. E aí, então, chegou numa sexta, tinha R$27 na carteira. O Jeff trabalhando acho que ele estava trabalhando de Uber. A profissão dele ainda, não tinha vingado. 0-0. Nós tava ali, no 0-0. E 27 pila na carteira. Um final de semana pela frente. E sabe quando, assim, acaba tudo em casa? Acabou tudo. O nosso aluguel tava pago, a luz tava em dia. Mas tinha 27 pila. 27 pila pra ir no mercado e passar um final de semana. A gente tinha dinheiro pra entrar na segunda. Só que, como é que você vai passar um final de semana com R$27, assim, e sabendo que você precisa comprar tudo? Não é que você quer sair, quer ir pra restaurante, nada, pra poder, né? Tinha que fazer uma compra. E ali eu cheguei pra ele e falei, eu estourei aquele dia em casa. Eu falei assim, que merda que eu fui fazer. Porque eu parei com o meu trabalho, o laço, travei, não fiz nem laço, não fiz nem curso, então aqui, sabendo que é uma das fontes de renda da casa. Aí, eu fiquei muito abalada com aquilo ali, daí o Jeff pegou a pequenininha, foi lá no parquinho com ela, no parquinho dali da Matriz, e pensando também, né, de certo, coitado, né, vendo ali, ele falou, amor, mas o pessoal tá no direct, é só você falar que vai ensinar, você abre ali marca uma data e vai! Marca uma data ali online e deu! Mas eu não consigo, assim, segura, né? Aí chegou ali o tal do 27 pila, até que daí ele saiu pra ir pro parquinho com ela, e eu fiquei em casa chorando. Deitei na cama, 3 horas da tarde, fui chorar. E aí eu tava chorando aqui, de verdade, é essa cena. Eu dei aqui, escorrendo lágrima, meu celular aqui, né, do lado do travesseiro, escorrendo lágrima. Dali um pouco, o meu celular acende. Aí ele acendeu, eu olhei, era um direct, mais um. Uma moça lá da Bahia mandou um áudio e pedindo encarecidamente, ela quase chorou no áudio. Por favor, me ensina. Eu tô passando isso, eu acho que esse é o caminho, eu preciso muito de dinheiro. Eu pago quanto que você quer pra você me ensinar. Aí eu olhei aquilo ali, aí na hora eu fiz assim, enxuguei as lágrimas, peguei o celular e falei, você quer aprender? Daí sabe o que eu fiz? Eu vou dar um valor assim que ela não vai pagar. Olha só a ideia, ridícula. Com medo, na real, né? Eu vou dar um valor pra ela que ela não vai pagar. Tipo, pra mim, na época, tipo, R$247 era muito. Eu falei, todo mundo do marketing trabalha com o número 7, vou botar o 7 também. Aí eu falei assim, então eu te ensino, vão ser 3 encontros, a gente faz pelo WhatsApp mesmo, uma videochamada, eu vou te ensinar falando, você vai anotando aí. E eu vou te dar o passo a passo pra você poder fazer uma live shop na sua marca e faturar. Daí na hora veio o jargão, assim, que é a minha promessa. A promessa do meu curso.
Na hora eu falei pra ela assim, ó, você vai faturar de 1.000 a 10 mil reais numa live. Igual eu fiz, eu vendi 7, você pode vender a mesma coisa. Então, de 1.000 a 10 mil é batata. Então, é 247 reais. Mandei o áudio pra ela. Com a voz, assim, meio ruim de chorar, né? Aí ela falou bem assim pra mim, ok, então, pode me mandar os seus dados bancários que eu já faço agora. Quando que a gente começa? Eu falei, amanhã cedo. Aí ela, na hora, Raciel, enquanto, acho que o Jeff não tinha chego no parquinho, tinha 27 pila na conta, já tinha mais 247. Ou já dava pra ir no mercado? Já dava, né? Ei, ele saiu pra ir no mercado e eu chorando, puta da vida. Eu acho que ele não tinha chegado no parquinho, eu já mandei áudio. Você não tem noção, vendi minha primeira aula, não sei o que, não sei o que. Nossa. Aí, peguei, fiz uma aula com ela já no outro dia, via ali celular mesmo, via WhatsApp, videochamada. Quando eu tava fazendo a aula com ela, eu já vi que eu tinha feito, já tinha feito errado. Falei assim, meu Deus, tem uma galera lá dentro querendo aprender. Se com todo mundo eu for fazer assim... Não vai ter tempo. Eu não vou... De novo, vai dar a mesma coisa. Eu não vou faturar do jeito que eu quero. Não, vai ter que ser de mais gente. Aí, criei coragem. Quando foi no domingo à noite, eram umas 8 horas da noite, lancei os stories, assim. Vou abrir vagas, 10 vagas, porque eu tava com medo. 10 vagas, já era bastante gente. Raciel, quando eu coloquei no meu stories, vou abrir 10 vagas, 297, daí eu aumentei 50 reais. 297 reais. Isso era domingo. As aulas começam na terça. Você acredita que eu vendi as 10 vagas com comprovante do TED ali, doc, sei lá, na minha mão, em 15 minutos? Nossa. É que já tava aquecido, né? Já tava aquecido. Aí, na sexta, olha só, na sexta eu tinha 27. No sábado, mais 247. No domingo, 2.970. Na segunda-feira de manhã, daí compensou, né, aqueles pagamentos, 2.970 na conta. Eu olhei aquilo e falei, não, tô rica. Agora é de verdade. Pela 15ª Pela 15ª vez, tô rica. Aí eu falei, não, é isso aqui, cara. Que legal. É só repetir, olha lá, é só repetir. Aí fiz, botei aquela mulherada pra dentro. Aí, você acredita que eu fui tentar ver como é que dava aula online? Eu dei pelo Meet. Foi na hora de entrar ao vivo ali. Eu falei, tipo, marquei terça-feira, 7 horas da noite. Depois eu descobri como é que faz. Na hora que eu tava entrando, eu fui descobrir como é que era e tal. Enfim, e falei pra elas, ó, não fica gravada. Se vocês não vierem, não devolvam dinheiro. Perdeu. É igual aula na escola. Não tem repeteco. Aí, tá certo. Aí elas vieram, fiz 3 encontros com elas, ensinei o passo a passo. E 8 dias depois, elas estavam fazendo live shop e todas explodiram de vender. Que legal, que história. Explodiram. E aí foi assim, ali, início de outubro, fiz a primeira turma. Outubro inteiro foram 4 turmas. Aí foi se multiplicando, né? Quantas alunas já passaram agora? 3.500 alunas. Nossa. Aí, mas sempre fui entregando de forma assim, 1 a 1, né? Então, entrava a turma, repetia todo o conteúdo, ao vivo, sempre ao vivo. Sim. Aí entrava mais uma turma, repetia todo o conteúdo. Daí foram turmas. Um era 10, a outra eram 20 pessoas, 30, 50, 70, 100 pessoas. E tudo entregando ao vivo. Até que eu senti a necessidade de profissionalizar o negócio. Aí fui ver para deixar essas aulas gravadas. E fui indo, né? Fazendo lançamento, abrindo turmas. E foi a virada de chave, assim, a mudança de tudo. Aí você vê, né? Quando a minha marca chegou num momento que eu sempre quis, que era vender muito, eu tive que fazer uma escolha, de novo. Ou eu me dedico pra minha marca, ou eu vou me dedicar a ensinar pessoas a fazer isso. E de verdade, assim, ó, eu sei que o digital, ele traz o financeiro de uma forma muito próspera, assim, né? Só que ali eu senti, assim, que se eu não fosse pro digital, ia ser um egoísmo muito grande da minha parte, porque eu vi o tanto que tinha mudado a minha vida. Não estaria compartilhando conhecimento, né? E compartilhar conhecimento de um acesso barato. Porque os cursos são muito caros, né? E eu sempre tive pra mim, assim, ó, um dia que eu tiver o meu curso, vai ser uma coisa acessível. Vai ser uma coisa barata, entendeu? E daí foi, de lá pra cá, eu já fiz de lançamentos do método Live Shop, que daí virou um método, né? Registrado, tudo, método Live Shop. São mais de 3.500 alunas. Fora os outros cursos que eu já fiz, né? Curso de produtividade, foco, disciplina, que foi todo o passo a passo que eu fiz para poder sair lá do zero. E que as alunas amam, né? Que é o método dando conta. Porque elas reclamam, não consigo dar conta. Não dá conta dos filhos, da casa, do dia a dia, do meu trabalho, tem que fazer dinheiro, não sei o quê. Então, eu consegui dar conta. Então, eu botei isso tudo no papel, virou um método. Aí tá lá dentro do curso. Então, entre todos os lançamentos que eu já fiz até hoje, acho que já passa de 30.
e crescendo cada vez mais, né? Que legal. Agora, que em janeiro, a gente fez um lançamento, né? Uma turma agora em janeiro. Foi a nossa maior turma até hoje, graças a Deus. Agora eu tô com uma equipe. Então, até agora eu vim sozinha. Aí chegou momentos de crescimento, né? Hoje eu entendo que sozinha a gente pode até ter até alcançar alguma coisa, mas chega uma hora que trava. Sim. Tem um limite, né? Tem um teto, né? Tem um teto pra fazer sozinha. E nesse sozinha, o Jeff sempre ali comigo, né? Meu Deus, nunca me largou, nunca me desamparou. Até que chegou um momento que ele tomou, lembra lá do processo dele da profissão dele? A profissão dele deslanchou e ele teve que tomar o caminho dele profissional. E ali eu me vi meio que sozinha. Eu falei, então agora eu também preciso de uma equipe, preciso de pessoas comigo, né? E é isso, agora eu tô nesse processo que aí legal, cara, que história. de crescer, né? Uhum. A história é longa. Pô, deu bastante conteúdo aí, com certeza. Meu Deus, ó, já é 11h30. Muito bom mesmo. Mas pra gente concluir aí, qual foi o teu maior erro nessa jornada, então? Eu acho que o maior erro nessa jornada foi, nesses momentos cruciais, assim, não ter tomado atitude mais rápido, sabe? Certo. Eu acho que esse negócio de travar, você viu que várias vezes eu falei, né? Daí eu travei, por falta de confiança mesmo, sabe? Falta de confiança, de não ter tomado a atitude o mais rápido possível. Eu acho que quando a gente está empreendendo e tem boas ideias na mão, deixa para aprender no caminho. Nunca vai estar pronto, né? Não, aí a gente pensa assim, não, mas tem que estar isso pronto, tem que ter tal coisa. Quando eu tiver tal coisa, daí eu começo. Não, começa. Perfeito. Começa. Aí no processo você vai se modificando, você vai aprendendo e vai fazendo. Que e aí legal. ali você consegue o resultado que tu quer, né? Show de bola, que história. Eu acho que nós vamos ter que marcar mais um podcast pra gente continuar esse bate-papo aí, que nós chegamos aí ao final do nosso podcast. Mas antes de a gente concluir, fala pro pessoal que tá assistindo, pras empreendedoras aí que estão assistindo a gente, aquela que tá passando uma dificuldade de vendas, o que ela precisa fazer, como ela te encontra? Gurias, olha só, vocês me seguem lá no @FabiGuimarães. Tô no Instagram todos os dias falando de vendas e ensinando você a faturar de R$1.000 a R$10.000 através da venda dos seus produtos, fazendo live shop, usando o teu Instagram. Às vezes você acha que você não tem tudo na mão, mas hoje você tem tudo na mão para poder vender o teu produto, que é um celular, a internet e aquilo que você vende. O que você precisa de conhecimento. Se hoje você não vende o quanto você gostaria, o quanto você precisa, você só não está fazendo isso porque você não sabe o caminho. Então, com o teu conhecimento, você chegou até aqui. Daqui pra frente, você cola comigo que é sucesso. Bora, fia? Ó, ficou bonito, hein? Ficou bonito. Ficou show de bola esse pitch de venda aí. Pitch de vendas. Bora lá, vamos lá fazer live shop. Obrigado, Fábio. Obrigado por ter aceitado o Obrigada, convite, Rafael. estar com a gente nesse podcast, tá? Obrigada. Seja sempre bem-vindo aí à nossa casa, tá? Show, Acho que muito obrigada. foi muito legal mesmo. E você que está assistindo nosso podcast, muito obrigado pelo seu tempo também. Aquele abraço, até o próximo episódio e tchau!